Peter. Para de ficar nervoso em nome de Jesus. Ah, Dina, olha a mão dele na perseguida. Da menina, eu vou tocar o então, olha a mão dele. Não precisa deixar ela, a gente tem tudo. Sai agora. Não. Eu fiquei assim, eu falou, olha a mão do paciente. Olha a mão dele, eu tô perseguindo, porque safada aí tem tudo. E ela Ai, cadê? Como é que eu sei? Aí eu não posso saber. Ninguém filmou a minha. Ih, vai morrer por causa disso. Vou dar no seu próprio braço pra não me filmar Não, agora. não é assim, não é grátis, não, é loja. Tem que ir embora, gente. Aqui eu fui no pequenininho. Onde que eu vou embora pro teu? Você tá aqui, caraca. Tô suando. Fala com ele, deixa. Você tava comigo. Filha, vou dizer. Ué, eu tava na rua, meu. Mas Não tem nome, tá aqui. Aqui, ó. A Daniele. Dá um papo nele, ó. Deixa eu fazer nele. Isso, vem pra dentro. Vem cá, tio. Vem. Chega mais. Tio, me ajuda. Filma ele. Esse braço não quer nem que o Garrote me ajude. É isso. Olha só, tio. Ele aguenta assim. Tipo o que? Ele apareceu. Eu não sei, porque Tirou uma mão. porque ela foi Ah, tem que ler. Mas eu tô falando, tira lá dela. Essa pessoa hoje não tá bom. Eu peguei isso aí. Pequenininha. Eu queria ele achado pra mim. Mas isso não vai ganhar nem Amigo que vem. Só se você quer mostrar a pessoa. Eu não me imagino sem você. Eu não queria nem partir embora. Ela aconteceu pior que essa perna. Eu já trabalhou, né? E ele pôs na janela, não foi? Lembra? Ele pôs na janela. Vamos trabalhar? Aqui, Bojana. A vassoura tá aqui. O corpo lá fora. Assim, cadê? A vassoura. Ele põe a mão na... Nossa, eu não tô vendo. Olha. Nossa. Tu não viu? Eu pinguei. Ele ali tá molhada. Agora tá mais calmo, né, Bia? Cachorrão, mané. Ó, Aqui, deixa a conta passar reta. pode ir. Pode apertar sua mão? Assim. Pode. Peter, para de mexer. Eu não tô mexendo. Fica a cara dele, né? Já fui. Casa do Felipe, Botar gente. no Mesma cu. coisa do Felipe. Casa do Felipe. Ai, mano. Wolverine, tu tá feio pra caralho. Tá vendo aí? Ai, tá doendo. Olha, viu? Peraí. Ele vai chorar no olho dele. Olho no olho. Eu quero ver ali. Ah, não, o braço já foi. Ai, uma cara. Viu? Tá tudo indo muito bem. A Miri tá morando com ele já. Eita, mas... Manda um recado pra mãe. Mãe. Tô morrendo. Mas, mãe, virei purpurina. Não, isso não. Peter, seu sangue é mais. Pode, enche. Pode encher que eu vou levar pra casa. Que vai lá pra Não casa? enche tanto não, enche só até o 2. Quantos? Deixa eu botar mais. Aí agora eu faço isso. Não tira. Agora vai puxar. Epa, tá doendo. Ui, pivô. Fiz besteira, né? Sabe o que eu fiz? Ninguém tirou foto nem é. É a Fran. Eu não falei isso.